Portanto, podemos aspirar a mais e se nos compararmos com outros países e com outras realidades, nomeadamente ao nível mesmo da média da União Europeia, portanto, nós neste momento temos então 65% dos jovens entre os 15 e os 24 anos praticam desporto, portanto, os 35 não praticam, 65 praticam, e comparando com a média europeia, portanto, o valor é de 76%, ou seja, temos aqui assim uma decalagem de 15%. Não é? Mas se nós pensarmos a 98, por exemplo, os dados de 98, relativamente a Portugal, portanto, não chegávamos a 50%. E, portanto, já fizemos aqui um trabalho bom. E é muito importante o trabalho, portanto, ao nível de, enfim, todas as políticas e todas as medidas que possam aumentar a participação jovem. Porque o desporto é um hábito cultural, ele tem que ser adquirido para depois ser repercutido ao longo da vida. E aquilo que as estatísticas dizem é que há um decréscimo, portanto, a participação desportiva vai decrescendo com a idade. Aliás, sim, também diversamente estava aqui assim. Dos 55 portanto, o que é que acontece? A nossa população mais velha é uma população pouco escolarizada, portanto, uma população que tem, portanto, uma franja larga da população que está inserida em grupos sociais com poucos recursos e que não adquiriu hábitos esportivos. E como não adquiriu hábitos esportivos, não vai reproduzir ao longo da vida, embora se tenha trabalhado também no sentido de introduzir um desporto para todos e um desporto para a terceira idade, e há boas práticas a esse nível. O que acontece é que, sendo um hábito cultural, ele precisa ser transmitido às novas gerações. Se as famílias não têm hábitos, tem que ser a escola. E, portanto, aí voltamos à escola como sendo um espaço muito importante para a reprodução dos hábitos. Portanto, segundo a referência, portanto, 20%, segundo a peça, apenas 20% dos jovens nas escolas, portanto, estão nas atividades de desporto escolar. Portanto, aqui seria, eventualmente, no fundo, pensar em alargar a oferta. Por último, relativamente ao desporto federado... o desporto escolar é de inscrição voluntária, já é uma escolha mas estimular, motivar. A educação física é que tem, antes disso, a montante, eventualmente, o papel de motivar as crianças para o desporto? A disciplina de educação física é uma disciplina curricular e tem introdução aos vários desportos e, obviamente, deve transmitir hábitos, ou de alguma maneira fomentar hábitos desportivos, criar a motivação, a vontade. Deixe-me acrescentar a esta conversa o Frederico Batista, que é um jovem atleta que está connosco, é um futebolista. Olá, Frederico, boa noite, e que tem sobre a educação física esta preocupação que nos vai dizer. Boa noite, desde já agradecer esta oportunidade. E a minha questão é muito simples. Nós todos sabemos da importância da atividade física, mas hoje em dia as nossas crianças têm cerca de 1 a 2 vezes por semana educação física. A minha questão é por que não aumentar o número de vezes por semana desta disciplina, de modo a tornar nas crianças um comportamento intrínseco, de modo a que estas aumentem também a percentagem de pessoas ativas no país. Deixa-me só perguntar, fazes desporto todos os dias? Quase todos os dias. Desde sempre? Já fiz mais, sim. Promovido pela família, incentivado pela família ou por... Sim, pela família? Pela família. Ok, obrigada, Frederico. Professora, se não se pode responder... Portanto, a questão do número de vezes e das horas dedicadas à educação física é uma questão política e já houve uma tentativa, enfim, de a tornar facultativa, portanto, tem havido aqui, assim, vários avanços e recuos. Naturalmente que é uma disciplina muito importante, porque dentro do meio escolar é essa que deve fomentar os hábitos de atividade física e desportiva. Mas o desporto escolar é o espaço por excelência para se poder desenvolver uma modalidade e ela é facultativa. Portanto, aqui há um problema também que se coloca, que é a questão da oferta. Portanto, foi dito na peça quais eram as modalidades mais procuradas dentro de um conjunto alargado. Mas muitas vezes o que acontece é que numa escola não há muitas ofertas. A nível nacional há muitas, mas depois não há. Portanto, há também a necessidade de adequar às novas disposições da procura. Ou seja, hoje em dia há desportos chamados radicais, que são mais apelativos para os jovens e muitas vezes as modalidades de equipa, que são modalidades mais tradicionais, são aquelas que continuam a ser oferecidas ao nível do desporto escolar. Portanto, é muito importante adequar as ofertas às procuras existentes e isso tem que ser visto e tem que ser estudado ao nível das procuras
próprias escolas, não é? Isso muitas vezes não acontece. De resto, o problema da adequação da oferta à procura desportiva é um problema também nacional, porque a acessibilidade à própria prática desportiva. Nós temos aqui os dados do Eurobarómetro, apenas 7% praticam em clubes. Portanto, como estamos a falar de uma prática que inclui a federada e a de lazer, portanto, temos aqui uma pequena percentagem a praticar nos clubes. Enquanto que, por exemplo, em países, sobretudo do norte da Europa, onde a participação é muito elevada, temos uma percentagem elevada a praticar nos clubes. Claro que então aí os clubes não oferecem só desporto federado, também oferecem outro tipo de práticas. Portanto, esse é um assunto que se vem falando desde os anos 80, que tem que haver também uma mudança ao nível das mentalidades dentro do meio associativo e que os clubes locais, que são um elo de ligação com as populações envolventes, só teriam a beneficiar porque rentabilizariam os seus equipamentos, os seus recursos humanos e chegariam muito mais próximo às populações e se colocassem os associados, que já são muitos a praticar, já fariam, portanto, um bom serviço em prol do aumento da participação desportiva. Mas eu só para terminar mesmo do raciocínio que eu tinha anterior e que é importante que se diga, que também aumentou em termos relativos, não é? Portanto, a participação ao nível federado e aumentou bastante. Portanto, há aqui assim, portanto, os dados também realmente revelam que houve aqui um grande investimento ao nível do desporto federado. Muito bem. Nós, ao longo deste programa, ainda vamos ver com mais detalhe a realidade do desporto federado em Portugal, mas porque o desporto é também um instrumento para a inclusão e esta é, aliás, uma área de estudo a que se dedica a professora Salomé. Temos connosco na plateia o Jorge Pina. Olá, Jorge, boa noite. Um campeão nacional de boxe que veio juntar-se a este debate para lançar uma dúvida. Já fui campeão nacional de boxe, agora sou atleta paralímpico, faço atletismo, sou maratonista e estou muito ligado à área da deficiência, com alguns projetos, e eu queria só perguntar diretamente ao professor Barrigana de que forma é que vamos colocar as pessoas com deficiência a praticar desporto nas escolas, visto que acho que não estava neste barómetro as pessoas com deficiência, se estão englobadas ou não, e como é que vamos fazer o desporto adaptado crescer em Portugal e nas escolas. Se os miúdos já vão continuar a ficar deixados de lado, a não poderem praticar e experienciar as várias atividades. Muito obrigado pela pergunta. Eu tenho trabalhado, conheci o Jorge há pouco tempo, já o admirava há muitos anos e tenho trabalhado com ele. Amanhã vamos estar na prisão de Caxias, vamos fazer um trabalho social, desafiei os treinadores, responderam-me com piadas, disseram que os fulanos da prisão se calhar são bons para fugir da polícia e tal, mas nós vamos lá estar na prisão de Caxias amanhã, não sei bem como, mas vamos estar, não é, Jorge? E a pergunta do Jorge é extremamente importante. Nós trabalhamos com todos os miúdos, eu trabalho a nível do desporto escolar, trabalho no sistema federado também, mas eu já disse isso no grupo de acompanhamento do desporto escolar, disse isso ao secretário de Estado e disse a outras pessoas que estavam com uma atitude muito má nessa reunião, que nós trabalhamos com o Nelson Évora, porque o Nelson Évora saiu do desporto escolar, a Rosa Mota fez o corta-mato escolar, a Fernanda Ribeiro fez o corta-mato escolar, pronto, e mais 30 ou 40 atletas que nós conhecemos do atletismo. Eu penitencio-me, conheço mais do atletismo e falo mais do atletismo, mas falamos depois das outras modalidades que o programa do desporto escolar tem. Eu não sou embaixador do desporto escolar, hein? Mas eu tenho um grande mas amor. O seu balanço é positivo, é que é muito fácil de encontrar pessoas que criticam o desporto. Sou professor de educação física e foi assim que eu me impus no meio do atletismo. Porque nenhum clube queria falar comigo, nenhum clube, tal como não contratam jovens ou vão buscar jovens que são um empecilho, porque não são bons, os clubes só contratam os atletas bons. No desporto só nós não contratamos atletas bons, nós trabalhamos com todos os jovens. E eu apontei um dedo a um quadro magnífico que estava lá nessa reunião, com não sei quantos mil atletas, mais não sei quantas mil atividades, e depois disse, olha, ali está o Nelson Évora, a Marta Pena, o Paulo Conceição, o Zé Pedro Lopes, todos os atletas meus que eu fiz, não sei quantos, internacionais, não sei quantos recordes nacionais, e depois disse, olha, ali está o Leonardo. E a mãe dele ligou-me ontem. E quando me ligou, a mãe do Leonardo disse-me assim, professor, e eu disse, então diga-me lá, quando é que temos a reunião com o psicólogo? Porque eu trabalho há 35 anos numa escola. Ela disse, mas como é que o professor sabe que amanhã eu tenho uma reunião com o psicólogo? Porque eu trabalho com o seu filho. Eu não dou atletismo ao seu filho, eu trabalho com o seu filho. E nós trabalhamos, a professora Salomé levantou essa questão da acessibilidade da oferta, e é uma oferta terrível dos clubes, uma oferta má dos clubes, má
porque é parca, porque não abarca várias modalidades bonitas todas, o judo, não sei aonde, o rugby, o Belas em Sintra está a fazer um trabalho fantástico, mas se calhar é só o Belas, não há mais, pronto. E o desporto já tem uma vantagem muito grande, que é, muitas vezes as pessoas não sabem, é que eu tenho alunos de 34 escolas diferentes. Eu tenho alunos de 34 escolas diferentes, que sabem que podem trabalhar com um professor à escola, porque em Sintra não há mais oferta de atletismo e podem ir à minha escola, eles podem ir à minha escola. Nós estamos nas condições físicas, não é? Para a prática eles têm que se deslocar novamente. Claro que são crianças com 10 anos, 11 anos, os pais terão que os trazer e é um problema, é um óbvio, não é? A pergunta do Jorge, eu aproveitei para fazer à parte, é uma pergunta fantástica. Eu até acho que emocionei alguém da produção, porque realmente quando nós vemos um jovem com uma deficiência, com uma limitação, vou-lhe dizer uma limitação, tal como o Jorge me contou há pouco, em que ele viu um jovem no corta-mato escolar a fazer a prova com a cadeirinha de rodas e era impossível fazer a prova no Parque da Bela Vista, no parque onde a Federação de Atletismo fez o corta-mato, um dos corta-matos mais duros que eu já vi na minha vida, na semana passada. E o Jorge depois levou o jovem, captou o jovem, falou-se com o pai e tal, e depois a pessoa que transportou o Jorge, porque o Jorge é invisual, disse: "Oh Jorge, tu não imaginas a cara de felicidade do miúdo." E ela há pouco disse-me isso. E eu pergunto, então, e o pai desse jovem? E a alegria do pai desse jovem de saber que esse jovem teve um momento de felicidade? Uma coisa que nós só conseguimos através do desporto. E a resposta do Jorge tem... E a resposta do Jorge é que o desporto lá está muito forte. Há programas de desporto adaptado. Eu próprio tenho alguns alunos que vou tentando assumir, daí a minha voz, com o treino que tive há bocado com 100 e tal jovens. Mas há professores que têm grupos e equipas de desporto adaptado. E Portugal vai ter acho que é pioneiro vai fazer um campeonato do mundo este ano, na Póvoa do Varzim, julgo eu, Inclusive Games. E acho que era super interessante estarmos todos atentos a isso e poder colaborar com os nossos contactos, com as nossas possibilidades, porque são jovens que nos merecem um carinho especial. Sobre a inclusão, e agora para o Nuno Delgado e para o Tomás Moraes, a questão das mulheres, que foi uma coisa que eu disse no início, que passou assim quase despercebida. Sim. Mas ainda falta a presença das mulheres a sério, ou pelo menos de forma equilibrada no desporto português. Porquê é que elas não fazem desporto, Tomás? Bom, responde o Nuno. Nós temos dois desportos onde as mulheres estão em desvantagem. Apesar de, felizmente, a última medalha olímpica que Portugal conquistou nos Jogos Olímpicos foi na modalidade do judo, foi pela nossa heroína Telma Monteiro. Mas a verdade é que tanto o rugby como o judo não eram culturalmente, e voltamos a bater na mesma tecla que a professora Salomé lançou, culturalmente há uma resistência em determinadas modalidades e o desporto em geral ainda para o género feminino. Felizmente, existem realidades que já estão a combater esse facto. Eu dou o exemplo da minha escola. Nós temos 45% do universo de 6 mil crianças, onde temos meninas a competir e a treinar, e já se começa a quebrar, digamos assim, esse legado cultural de que o judo não é para meninas, ou o rugby não é para meninas, ou o futebol, exatamente, mas lá está, aí é muito importante as nossas referências. Portanto, é preciso pessoas pioneiras que se emanciparam, que quebraram essas barreiras, que conseguiram conquistar medalhas, chamaram a atenção. Portanto, aí estão elas em prática. Estas são alunas do Nuno. Na nossa escola, e quebraram, no fundo, esse paradigma e mostrar às pessoas que é possível. Eu falo no meu caso, quando comecei a praticar desporto em Santarém, as pessoas viam-me de fato de judo, este pijama, e, portanto, ficavam altamente surpreendidas e era difícil aceitar a prática destas modalidades um bocadinho fora da caixa. Na altura, o futebol, não é? Era a referência, e hoje em dia há um caminho positivo, como referenciava aqui a professora, a seguir. Agora, é um início, mas que depende, acima de tudo, de nós que estamos, portanto, toda a gente fala de desporto, não é? Hoje em dia nós vemos os programas de televisão mais influentes e não são os responsáveis e os técnicos do desporto que vão falar, normalmente são políticos ou outras pessoas que vão falar sobre desporto. Mas o desporto é uma coisa muito séria, é uma ciência humana,
e chama a atenção daqui do impacto que o professor Manuel Sérgio, também outro professor da nossa Faculdade de Universidade Humana, trouxe, portanto, o desporto, a área do desporto retirou-a da fisiologia e da ciência biológica para a área das ciências humanas. E é aqui que nós podemos influenciar as pessoas positivamente, porque é no fundo aí que o desporto efetivamente deixa marcas, deixa valores para a vida. Porque a condição física e a saúde ultrapassam um bocadinho os benefícios que o desporto e o judo em particular trazem para os nossos jovens. É que nós em Portugal até gostamos de desporto. Por exemplo, agora falou na televisão e nas pessoas que normalmente nos programas falam de desporto. Se formos ver os programas mais vistos, os 20 mais vistos do ano passado em televisão, 18 foram jogos de futebol. Mas é coisa para se ver sentado, não é? É desporto para ver sentado e é clubite. Mas olhando, por exemplo, em concreto para o futebol, que não está representado neste painel, mas está na plateia com uma equipa de alunos da Universidade Europeia, Tomás, quando olhamos, por exemplo, a FIFA tem este ranking, comparou, no caso das mulheres, e eu gostava de falar agora desta questão das mulheres, o ranking de futebol feminino da FIFA, as 20 melhores equipas correspondem aos 20 países com o melhor índice de desenvolvimento humano. Portanto, a inclusão das mulheres no desporto também significa desenvolvimento geral, é isto? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma, portanto, eu acho que a forma que o Nuno disse, a forma como nós inspiramos e motivamos a essa prática vai ditar tudo. E eu digo isto porquê? Porque eu vim a assistir no rugby nos últimos anos e também no futebol feminino, onde estive atento, um crescimento realmente extraordinário. E por duas razões. Eu tive a oportunidade, e foi uma grande oportunidade que me deram, e que não esqueço, de treinar uma equipa feminina, coisa que eu nunca me tinha passado pela cabeça. E de repente Portugal viu-se no apuramento olímpico terminal com uma equipa que nunca estava à espera. Portanto, porque elas têm essa capacidade, as senhoras, e sabem bem, que é de surpreender e têm uma atitude invejável. Portanto, quando nós com os homens temos que os motivar e buscá-los, enfim, pedir atitude e às vezes levá-los ao limite para conseguir retirar alguma coisa, ali era ao contrário. Portanto, elas é que nos motivavam a nós e puxavam por nós e queriam mais e obrigavam-nos a dar mais, obrigavam-nos a saber mais. Foi realmente uma experiência extraordinária que eu tive com o desporto feminino e, se, confesso, ligava muito pouco. Portanto, a partir daquele momento comecei a estar mais atento. Inclusive acompanhei também de perto o programa que a Federação Portuguesa de Futebol está a fazer, com muito mérito, para tornar o futebol feminino visível e entrar também pela casa das pessoas. E as pessoas gostarem tanto do futebol feminino como gostam do futebol masculino e inspirarem também a que haja essa prática no género feminino. Portanto, realmente têm vindo a ser feitas coisas muito boas. No rugby foi fácil. De onde é que vieram as praticantes? Vieram da escola, do desporto escolar, vieram das universidades, dos cursos de educação física, onde haviam jovens que cursavam, mas não tinham uma modalidade, e aí houve uma captação, portanto, de saber levá-las à prática do rugby, e também através de um jogo que a Federação de Rugby teve a coragem de o implementar em Portugal, visto que as nossas escolas têm praticamente pisos duros, é impossível a prática do rugby normal. Foi criado um jogo chamado Tag Rugby, que é jogado com umas fitas e não há queda ao solo, portanto a placagem é substituída. As regras são semelhantes, mas a placagem é substituída. É um jogo muito adaptado e fácil de ensinar, porque muitas vezes o que acontece a um professor de educação física é a dificuldade de ensinar, por exemplo, 50 modalidades diferentes. Não é fácil, é preciso ter muito conhecimento, é preciso dominar muita coisa. Há poucos professores na escola, eu também tive o privilégio de dar aulas na escola, há poucos professores na escola que dominam tanta matéria como os profissionais de educação física. E nós muitas vezes não valorizamos isso. E não valorizamos isso e retiramos a prática como temos vindo a fazer. E agora, felizmente, alteramos e estamos a tentar dar mais carga horária à educação física. E fizemos-lo porquê? Porque nós olhamos para a escola e olhamos para a matemática, basicamente, e para a língua portuguesa. E depois, mais tarde, para as línguas estrangeiras. Porque é aquilo que nós achamos, infelizmente, que vai dar a preparação futura dos nossos filhos. E isso, eu acho que hoje em dia está a terminar. Portanto, está a terminar muito por culpa dos programas que as federações também têm vindo a fazer, e muito bem, não foi só de rugby, há outras com muitíssimo sucesso, têm-se vindo a trabalhar realmente de uma forma capaz e profissional, e isso também leva a que haja mais prática desportiva. Portanto, eu concordo muito com a professora, nós às vezes olhamos muito negativamente para as situações. E temos a tendência a dizer, pá, não há pouco. Não, eu por acaso acho que há cada vez mais. Eu que chegava a correr sozinho na rua, há 20 anos atrás, e chamava-me maluco.
Eu hoje em dia, às vezes, tenho que pedir licença para correr. Certo. Professora, e para abordarmos agora uma outra questão da inclusão que a professora estuda, inclusive, que é o desporto como uma forma de inclusão social. Ele é um instrumento para esse fim e que vantagens o desporto tem em relação aos outros instrumentos com que se faz inclusão? Sim, eu só gostava de dizer uma palavrinha relativamente à questão do género. Eu acho que realmente tem havido mudanças positivas e, de facto, o desporto, e é preciso que se diga que foi durante décadas, praticamente durante um século, porque o desporto, tal como o conhecemos hoje, surgiu no final do século XIX e só no final do século XX é que a Carta Olímpica consagrou, portanto, a igualdade de género e só a partir daí é que, de facto, começou a haver uma política de igualdade de género. E as mudanças são visíveis já no século XXI, porque o desporto estava muito associado ao estereótipo masculino. Portanto, a ideia de que o desporto tinha uma dimensão formativa, mas essa dimensão formativa e de caráter, nomeadamente a questão da força, da tenacidade, o ser aguerrido, etc., combativo, eram virtudes consideradas masculinas. Portanto, e só com a igualdade de género é que realmente as mulheres também chamaram a si que elas não têm que ser frágeis, nem delicadas, ou podem ser delicadas e ao mesmo tempo também ser combativas, aguerridas, portanto não há virtudes masculinas ou femininas, existem virtudes humanas. E de modo que determinados desportos que eram mais associados com portanto, o sexo masculino começaram, no fundo, a ser muito procurados também pelas mulheres, justamente para compensar, portanto, ao contrariar os estereótipos de género. E, de facto, as diferenças são bastante grandes. Mas não vou falar dos números, a inclusão social. Mas poderia falar, mas acho que ainda se vai falar sobre isto. Relativamente à questão da inclusão social. Bom, este novo paradigma ao nível do desporto e realçando a sua dimensão social é algo que é relativamente recente, é algo que é do século XXI. Portanto, estamos aqui com Fronteiras 21. Penso que este século, portanto, a nível do desporto, irá trazer grandes mudanças nesta perspectiva. Ou seja, utilizar o desporto como uma ferramenta de inclusão social ao nível da educação não formal, para, no fundo, desenvolver competências ao nível das crianças e jovens, sobretudo jovens que estão mais excluídos da sociedade, mercê de estarem inseridos em famílias, também elas mais excluídas socialmente. E daí dificuldades ao nível da inclusão na escola, ao nível do sucesso escolar e, portanto, o estabelecimento de um ciclo de reprodutivo vicioso em termos sociais, em que, no fundo, portanto, famílias associadas à pobreza se vão perpetuando. Portanto, e no fundo o que se pretende é que haja, através de um investimento ao nível da educação, criar maiores possibilidades destes jovens, destas crianças e jovens, poderem ter acesso às oportunidades que a sociedade lhes dá e com uma maior empregabilidade. E isso irá, obviamente, dar um maior empoderamento destas crianças e jovens. E então os projetos de inclusão social pelo desporto, que também incluem crianças e jovens com deficiência, mulheres, raparigas e jovens, portanto, inseridos em famílias com mais desfavorecidas, trabalha-se, como este projeto que apareceu, portanto, o futebol de rua, que já atua há mais de 10 anos e que recentemente foi aprovado pelo Alto Comissariado das Migrações, portanto, com a classificação mais elevada na cidade de Lisboa, é um exemplo de boas práticas ao nível deste tipo de desenvolvimento nesta vertente em que o objetivo não é ganhar, o objetivo é participar, é no fundo ter o prazer de jogar com o outro e não contra o outro. E um conjunto de estratégias pedagógicas ao nível da promoção da atividade física, que neste caso está muito centrada no futebol de rua, mas já sempre outras associadas, ao nível do desenvolvimento de competências. E de que competências é que estamos a falar? Estamos a falar aqui, assim, ao nível da cooperação, portanto, tem muito a ver com os princípios éticos do desporto, com o fair play, portanto, a cooperação, o trabalho em equipa, o trabalho em rede, a lealdade, a amizade, a
a questão da tolerância face ao diferente, portanto, o respeito pelo outro, a autoconfiança, a autoestima, a motivação, a criação de redes de sociabilidade, aquilo, numa linguagem mais académica se fala em capital social, importante para abrir portas e para uma maior inclusão social. Enfim, portanto, é disto que estamos a falar quando falamos em inclusão social pelo desporto. Vamos agora, na nossa conversa, olhar para um universo, vamos fechar o foco, digamos assim, nos atletas federados. Inclusão social. Diga, professor. Nós todos vivemos há 2 ou 3 anos um sucesso fantástico, foi na final do Euro. Eu, quando vou a uma escola falar, pergunto sempre como é que foi o golo do Éder. E os miúdos respondem sempre que o golo foi do Éder. E eu digo, não foi, o golo não foi do Éder. O golo foi o pequenote, o branquinho pequenino, que os brancos nos Estados Unidos são todos pequeninos e os miúdos negros são todos enormes. O branco pequenino tirou a bola ao Griezmann. O Griezmann ficou a chorar. Passou a bola a um cigano. O cigano devolveu a bola ao branco. O branco passou a bola ao preto. É a minha escola. É a minha escola. Aquele golo foi a minha escola. Era só para lhe dizer isso. É o nosso país. É o nosso país. Aquele golo foi o nosso país. Comentador desportivo. Aquele golo foi o nosso país e nós tentamos que toda a gente participe. Claro, quando a doutora Salomé falou aqui de uma coisa que todos, estão aqui vários especialistas e que me dão 10-0 na questão da atividade física e do desporto. É porque uma coisa é atividade física, outra coisa é desporto. Nós sabemos isso. Os jovens precisam de fazer atividade física. Nem todos têm que fazer desporto. Nós queremos que mais façam desporto. E eu, por acaso, eu sou um bocado... Aqueles números não me dizem... Aqueles números eu não ia dizer não isto. Alguém trabalhou bem naquilo, mas trabalhou muito mal. Porque há imensa gente a andar na rua. Eu vou a Cascais andar e vejo imensa gente a fazer atividade física. Não estão federados. Não estão federados. Mas aquilo é atividade física. E não são miúdos de 10 anos que estão a fazer atividade física. São pessoas de 50, de 60 anos que perceberam que a atividade física é extremamente importante. Eu também sei que está aqui o Dr. Luís Horta, foi meu colega no Benfica durante muitos anos e assistiu-me até a situações mais complicadas, que a atividade física vai ser prescrita agora, como um meio para combater. Vamos olhar, mas o Dr. Luís Horta estará mais vamos também habilitado. Falar com o professor Luís Horta neste Fronteiras 21. Vamos ver casos de... Agora é desporto, não é atividade física. De quando o desporto, e vamos ver esses casos, condiciona toda a família, exige muitos sacrifícios a toda a gente. São horários quase malabaristas, entre escola, treinos, torneios, competições. A repórter Helena Cruz Lopes foi falar com especialistas em desenvolvimento motor que consideram que muitas vezes a carga é de facto excessiva, que é preciso guardar tempo para brincar. Os pais querem dar tudo aos filhos, mas nem sempre conseguem, eles próprios, os pais, lidar com os maus resultados. Sobretudo quando são eles próprios, os pais, que criam nos filhos, nos atletas, expectativas irrealistas. As braçadas da Francisca querem ir até aos europeus e mundiais. Para isso treina 2 vezes por dia, porque tem ambição e nunca está satisfeita. Por exemplo, quando bati recorde nacional, eu cheguei à parede e a primeira coisa que eu pensei foi só baixei uma 10ª do recorde nacional. Eu não sei explicar isso porque já é de mim. 4,26. Boa. 2,13. Inglês, ciências, educação física. Acordo às 6h09, para ser mais precisa, e depois tenho treino. Tenho aulas às 8h30, a maior parte dos dias. Às 8h10 tenho que sair de casa para ir para a escola. Há alguns dias que venho para casa e depois vou para o treino, outros que vou direto da escola para o treino. 7h15. E depois tenho treino outra vez até às 7h30. 7h30, 8h15. Venho para casa, estudo ou faço o que tiver a fazer. Já. Mas quando os meus pais têm de levar ao treino e buscar ao treino, é um sacrifício. E depois vou para a cama às 10 horas. É muito difícil para os pais não colocar o filho no inglês, na matemática, na explicação, no futebol, na ginástica, na natação, em demasiadas coisas. E, de facto, o que nós assistimos hoje são crianças super ocupadas, crianças com um ritmo de trabalho muito superior até aos pais, eu diria. O futebol é diário nesta casa. É todos os dias de segunda a domingo, sim. Excepcionalmente há
um fim de semana em que só jogam num dos dias, os dois, mas por norma é todos os dias, domingo inclusive. Eles andam satisfeitos, fazem desporto, fazem aquilo que gostam, porque eles estão na escola o dia todo. Têm uma carga horária muito grande de escola e de centros de estudo, ou seja, o brincar neste momento para eles é os treinos. Isso não a preocupa, o facto de eles não terem tempo para brincar? Preocupa. As crianças têm que ter, sim senhor, os seus tempos estruturados, mas devem ter pelo menos 1 hora por dia onde possam brincar livremente, porque não é a mesma coisa em termos de autonomia estar numa atividade de que eles gostam e que podem entender que é uma brincadeira de facto, mas que tem uma supervisão sempre externa, ou estarem numa atividade onde eles têm que se autorregular. Hoje a rotina é mais difícil. O pai vai chegar tarde do trabalho. Adelaide leva o Francisco para o treino. Guilherme, o mais velho, já está a treinar. Teve uma lesão complicada que o afastou do futebol durante quase 1 ano, mas nunca pensou em desistir. Quer chegar ao topo, mas sabe que nem todos lá chegam. É difícil, mas acho que se trabalhar, consigo. Claro que eu gostava preciso de olheiros para seguir uma carreira, por isso espero que me estejam a ver. Nós tentamos sempre colocar os rapazes e as raparigas, neste caso, com os pés na terra, porque sabemos que não é uma profissão fácil, não é um caminho fácil, exige muito sacrifício e também sabemos que estas gerações não estão muito preparadas para a negação, não estão preparadas para serem postos de parte. Se lidar com as frustrações dos atletas é difícil, o pior é quando os pais criam expectativas irrealistas. A intervenção dos pais deve ser de apoio, mas não pode ser de grande expectativa, porque as crianças em si já têm uma grande expectativa. Eu normalmente não coloco despertador para me levantar. A Francisca é que vem e que me acorda. Portanto, ela tem vontade de treinar. Estar num desporto na competição não é a mesma coisa que fazer um desporto por lazer. E ela tem esse compromisso, mas com ela própria, mais do que connosco. Portanto, nós não colocamos essa pressão nela e claro que ficamos muito contentes quando ela atinge bons resultados, mas não exigimos isso e não queremos que ela sinta que tem que o conseguir pelos sacrifícios que fazemos com os horários e com a nossa rotina, nada disso. Vejo por parte dos pais um sonho, por vezes, muito maior até do que as próprias crianças, de eles serem um Cristiano Ronaldo, de serem um Messi. E vou sempre alimentando e dizendo-lhes que isto é um desporto que eles gostam, foram eles que escolheram, usufruíram o máximo, mas que dificilmente vão chegar a um patamar tão elevado. E para isso é importante a escola. Há uma nadadora dos Estados Unidos que se chama Katie Ledecky, é uma referência. Meu ídolo é o Rafa do Benfica. Consigo jogar em todos. O Ederson. Ele chuta muito bem a bola. Ele joga muito bem com os pés e eu também consigo. Vamos olhar então, vamos continuar a olhar para os números que nos definem. Também no desporto, já aqui falámos sobre isso, a participação feminina é um bom barómetro dos equilíbrios ou da falta deles. Em Portugal temos 624 mil atletas federados. Estes eram os números de 2017. 412 mil destes 624 são crianças e jovens, mas eles são sobretudo rapazes. 69% dos atletas federados em Portugal são rapazes, ou seja, só 1/3 são raparigas. E o futebol, chamam-lhe desporto rei e ele é de facto isso mesmo em Portugal, tanto para crianças como para jovens federados. O futebol é o desporto que tem mais praticantes em Portugal, são quase 143 mil. O segundo desporto logo a seguir é o handball, com 45.500 praticantes, depois o vôlei, o basquetebol, a natação, a ginástica, a patinagem, o atletismo, o judo e o ténis. Mas podemos ver, de facto, a grande diferença de praticantes entre o primeiro desporto, o futebol,
e o menos praticado, com menos número de miúdos, que é o ténis, com pouco mais de 10 mil. Na última década, no entanto, e isto para contrariar o futebol, o interesse pelos desportos tem reforçado a prática de outras modalidades. Estamos a olhar para o que acontece nos escalões júniores e até júniores. A natação foi o desporto que teve o maior crescimento, a maior taxa de crescimento, 456%. Depois o triatlo, onde o crescimento foi de 173%. O kickboxing, o rugby, o ciclismo, a patinagem, o handball e o futebol, que tem a taxa de crescimento maior, mas que tem também menor, mas que tem o universo maior. Voltamos à conversa com os convidados deste Fronteiras 21 e eu acrescento agora aqui nesta nossa análise o professor Luís Horta, um médico especialista em questões de medicina desportiva. Doutor, para lhe perguntar, quando vemos uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos dedicada a um desporto e a fazer competição, isso é a forma mais equilibrada daquele corpo crescer? Muito boa noite. Boa noite. Eu sempre defendi que até por volta dos 10 anos a criança deve praticar diversas atividades, inicialmente atividades pura e simplesmente lúdicas, digamos assim, para que o seu repertório motor aumente e para que ela possa se aperceber de qual é a modalidade que, na realidade, ela quer praticar no futuro, se quiser realmente praticar. Não é? E, portanto, eu fui atleta de alta competição no atletismo e nunca influenciei o meu filho para ir para o atletismo. Portanto, sempre o incentivei a que ele fosse um desportista. E ele acabou por escolher, depois de experimentar diversas coisas, o basquetebol e, portanto, fez até à idade júnior basquetebol. E, portanto, aqui é muito importante o papel dos pais, não é? O que se chamava ali, os pais devem ser proativos, devem incentivar, mas devem dar liberdade às crianças para elas escolherem aquilo que mais desejarem e, acima de tudo, não terem uma atitude pressionante dos miúdos para a competição. Por exemplo, nós vemos muitas vezes, isso no futebol eu vi quando trabalhei no futebol de formação, muitos pais projetarem nos seus filhos aquilo que eles não conseguiram ser e muitas vezes sem os filhos, portanto, quererem ir para uma determinada modalidade, eles obrigavam praticamente os miúdos a irem para essa modalidade. Portanto, a liberdade dos miúdos é muito importante para que eles tenham, ao longo da sua carreira, uma relação salutar com a atividade. Penso que isso é fundamental. E o desporto de competição em Portugal, na sua opinião, está a funcionar para formar atletas, para formar pessoas que gostam do desporto ou para ter ali uma matéria-prima, olhar para o que está ali e perceber se há valores com interesse para o futuro? Não, eu penso que em diversas modalidades há um trabalho extremamente positivo para que, através da atividade desportiva, nós consigamos ter melhores cidadãos, tanto sejam mulheres como homens. Isso é fundamental. E, por exemplo, mais uma vez, vou falar do futebol. O futebol eu assisti, ao longo da minha carreira como médico, a exemplos do futebol extremamente positivos, assim como assisti no atletismo e na ginástica, onde eu também trabalhei, no desporto para deficientes, onde eu trabalhei também. E, portanto, penso que há na realidade uma promoção muito importante dos valores do desporto e esses valores são extremamente importantes e eu posso vos dizer que, na realidade, se eu sou o homem que sou hoje, só devo a dois fatores: à educação que os meus pais me deram em casa e àquilo que o desporto me ensinou. Considera que hoje os miúdos fazem desporto com um foco no sucesso e na competição ou com um foco nessa perspectiva mais alargada de que o desporto é uma componente da vida? Idealmente, e aliás na peça isso foi abordado,
ter como principal objetivo da atividade desportiva a capacidade competitiva, isto é, o ganhar a qualquer preço, isso é mau, não é? É mau porquê? Porque o número de medalhas não aumenta, digamos assim, e cada vez há mais competidores. Portanto, o ideal seja que talvez se dê mais valor a outro dos objetivos, que é aquilo que nós chamamos o domínio da tarefa, não é? Que é a criança aprender e ensinarmos às crianças que o importante é ela sentir que está a melhorar, não é? E por vezes a minha modalidade é uma modalidade onde nós, para atingirmos o alto rendimento, temos que treinar durante 20 anos. Portanto, eu sempre ouvi o meu treinador desde os 12 anos me dizer: nós estamos a treinar para um dia ir aos Jogos Olímpicos. E, portanto, nós sempre tivemos, e como éramos uma modalidade de cronómetro, é muito fácil de nos motivarmos, porque íamos vendo os nossos recordes pessoais melhorando progressivamente. Portanto, é este o enfoque principal, porque se incentivamos muito a capacidade competitiva, estamos a incentivar também o abandono precoce e os miúdos terem uma má relação com a atividade desportiva. Porque nem todos serão campeões, na verdade. Claro, como é óbvio. Nós estamos perante um problema, e essa será uma pandemia, não só em Portugal, e tem que ver com o excesso de peso, com a obesidade. O desporto que se pratica em Portugal tem essa preocupação? Os miúdos aprendem a comer? Bom, essa é uma boa pergunta. Os alunos do professor Paulo Barrigano, eu sei que aprendem a comer sopa, não é? Os alunos. Os alunos. Portanto, eu há muitos anos que luto pela nutrição desportiva, tenho livros sobre essa matéria, e em 1991 demos uma pedrada no charco, porque no curso onde eu lecionava, de Educação Física, nós tivemos pela primeira vez uma cadeira de nutrição no desporto, que hoje em dia existem em outras faculdades, mas veja só, Ana, ainda hoje existem alguns cursos de medicina uma disciplina opcional de nutrição, quando nós temos uma pandemia, que é a pandemia da obesidade, e portanto isso é extremamente importante, dar aqui números também. Nós temos neste momento, entre crianças entre os 7 e 9 anos, temos 32% de miúdos com excesso de peso e temos 11% de miúdos com obesidade. Neste momento, 3,5% do financiamento do Serviço Nacional de Saúde vai para tratamento direto da obesidade. Ora, quando nós estamos a falar do financiamento do Sistema Nacional de Saúde, temos aqui uma boa oportunidade para, na realidade, pensarmos a médio e longo prazo, para tentarmos investir nesta área, para que, na realidade, não venhamos a ter, porque as maiores repercussões ainda estão para vir. Adultos com mais obesos são adultos com mais doenças cardiovasculares, com mais diabetes, com mais doenças osteoarticulares, por exemplo, artroses do joelho. Felizmente que nos últimos anos a Direção-Geral de Saúde criou diversos programas de promoção da alimentação saudável, da promoção da atividade física, e penso que lá estão as pessoas certas para repensar isto e tentarmos caminhar noutro sentido no futuro. Eu chamo agora para a nossa conversa dois jovens que temos connosco hoje. São dois jovens atletas, mas que olham para o futuro deles e para a relação deles com o desporto de formas completamente diferentes. O Miguel Gaspar e o Gonçalo Cardoso. Olá, boa noite aos dois. O Miguel Gaspar tem 18 anos, está no 12º ano e nesta altura a concorrer para a faculdade. Sim. Mas tem feito desporto desde sempre, desde que se conhece. Sim, exatamente como disse. Eu estou agora a completar o 12º ano e no fim deste ano letivo quero ingressar na faculdade. Mas a prática do desporto nunca foi impeditiva deste meu objetivo e por isso tento fazer desporto todos os dias. O Miguel já fez vários desportos. Fez rugby de competição. Exatamente. Com a agronomia. Durante 5 anos joguei na agronomia e fiz surf e também fiz judo, mais novo. Miguel, peço-lhe só que aproxime um bocadinho mais o microfone. Fez vários desportos ao longo da vida. Disse-nos surf, judo e rugby, claro. Sim.
Entrar na faculdade foi o fator que fez com que decidisse que não ia continuar a competir, pelo menos? Não, eu acho que o desporto nunca foi um obstáculo para eu ter boas notas ou para eu conseguir completar este objetivo que lhe disse. Eu deixei de jogar rugby porque, pronto, digo rugby porque foi o último desporto que eu pratiquei assim mais sério em competição, porque perdi um bocadinho o interesse no próprio desporto. Não foi uma questão dos estudos, não foi pelos estudos, foi porque não tinha tanto interesse no desporto. Então passei a fazer surf sem aulas, sozinho. Miguel faz desporto todos os dias? Sim, tento fazer desporto todos os dias. Sim. Porque precisa? Sim. O facto de ter desde muito novo ter feito desde muito novo ter feito desporto quase que incutiu em mim uma vontade de fazer desporto e quase uma necessidade que às vezes é preciso. Ou seja, há semanas em que há testes mais difíceis, passo mais tempo a estudar, pronto, entre outros desafios, e muitas vezes tenho que fazer desporto e quero muito fazer desporto, e é isso, muitas vezes acaba por ser essa ligação ao desporto era incentivada pela família, ou era curiosidade sua, ou é uma necessidade diária sua? Como disse, eu comecei desde muito cedo a fazer desporto, e aí o primeiro desporto que fiz foi o judo, e aí foi a família que eu andava na escola e me inscreveu. Mas depois, mais tarde, o rugby e o surf fui eu que, por ver e por gostar e por querer ter atividade física no meu dia-a-dia, que quis inscrever-me e quis continuar, e pronto, fui eu. O Gonçalo, que está sentado ao lado do Miguel, joga futebol, é capitão de equipa do Sacavenense. Garantiram, aliás, ou ontem ou anteontem, uma marca importante para o clube. Foi. Garantimos uma marca importante para o clube. Garantimos um play-off de apuramento a uma fase que o clube nunca tinha chegado. Infelizmente não conseguimos passar, mas foi algo do que estamos orgulhosos. Bom, o Miguel, o Gonçalo, tal como o Miguel, é um excelente aluno, mas a sua perspectiva em relação ao desporto é outra. A ideia é fazer disso uma profissão. Eu acredito e gostava de fazer do desporto uma profissão, neste caso o futebol, e acredito que consigo conciliar, às vezes melhor, outras vezes pior, o desporto com a escola. Eu tenho de gerir o tempo de uma forma diferente do resto dos meus colegas, provavelmente, por causa dos treinos, por causa dos jogos, por causa de outros tipos de treinos diferentes, mas tenho tempo para fazer outras coisas para além do futebol e da escola, e acho que isso acaba por ser um bocadinho essencial. E essa gestão, esse equilíbrio entre o brincar, o futebol e a escola, acho que é o fundamental para esse meu objetivo conseguir ser uma realidade. Pelo caminho prescindem do quê? Prescindimos de algumas coisas, é verdade, prescindimos de algumas não idas noturnas. Às vezes acabamos por não poder fazer coisas por causa dos treinos, por causa dos jogos, porque temos de acordar cedo, temos de fazer esse tipo de coisas, mas na realidade, como acaba por ser um objetivo, pelo menos para mim,